Shalom Adonai. Shalom Adonai. Antes de iniciar o vídeo, eu quero dar um recado aqui para o pessoal. Para quem participa do nosso grupo de oração, a gente estava orando 9 horas da noite, 3 horas da manhã, 9 horas da manhã e 3 horas da tarde. E nesse grupo tem muita criança orando, tem muitas pessoas idosas. Então a gente vai mudar o horário. A gente vai orar 9 horas da manhã, 12 horas da tarde e 15 horas da tarde. Esse vai ser o horário que o pessoal vai orar. Claro que você pode orar em outros horários, mas nesse horário é o horário que o pessoal está orando, tá? Tem pessoas que às vezes trabalham, não vai poder orar nesses horários, não tem problema. Você ora no horário que você puder, mas o grupo de oração vai estar orando nesse horário. Se você já mandou seu nome, não precisa mandar. E agora, se você não mandou, você manda. Se alguma pessoa estiver precisando de oração, você manda para cá nos comentários. Não existe grupo de WhatsApp, nem Telegram. Não adianta perguntar nos comentários qual é o grupo. Não, a gente não deixa seu nome. Quando você manda o nome aqui para mim, eu mando para o Rabino. Quando ele escreve lá no caderno, eu apago, ele manda apagar. Eu apago aqui, ele apaga lá. Por que a gente faz isso? Para não deixar seu nome aqui na internet. Aqui é elétrico, aqui é campo do inimigo. Então a gente, aonde que você vai obter resultado com seu nome no campo do inimigo? Então a gente não deixa, tá? Então a gente apaga e a gente ora nesses horários porque foi a hora da crucificação. É o 369. Existe um looping que a matéria faz no 36. E o 9 tudo retorna ao Pai. É como se você tivesse um poder de descodificar a Matrix. O que é descodificar a Matrix? Só um momento. Você é corpo, é alma e espírito. Você tem experiências humanas, né? Você está na Matrix, você tem suas experiências, você tem os ensinos que é ensinado aqui, você faz a sua imagem aqui na sua alma baseado nas suas experiências humanas. Então você corre o risco de criar uma falsa imagem de você. Você só tem uma imagem verdadeira no espírito. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que está enfrentando enfermidade, igual eu já falei, qualquer vício. Isso aqui só está na matéria. Porque o que é a matéria? O que é o pecado adâmico? É o ódio enraigado. Ele está enraigado igual uma raiz. Ele odeia. Ele não quer que você vá para o espírito. Ele não quer que o pêndulo de Romano pende para o espírito. Porque se pender para o espírito, vai fazer a imagem verdadeira do que você é no Messias, tá bom? Então aqui, ó, você tem uma falsa imagem baseada nas suas experiências humanas, tá? E não tem pessoas que passam a vida se tratando com psicólogo e às vezes nem conseguem chegar na cura. Por que não consegue chegar? Porque talvez a cura está aqui no mundo espiritual. Tem que se tratar com a palavra, com as escrituras, buscando o Criador. E aí vai nascer a sua verdadeira imagem. Se você tiver um auxílio desse profissional, claro que ajuda, né? Então é isso aí que eu quis dizer. Por que a gente está tendo assim, até um certo sucesso nas nossas orações? Porque tinha um grande grupo que já orava nesses horários, tá? Então, só para reforçar, a gente vai orar das 9 da manhã, meio-dia e 15 horas. Se você não puder, você ora no horário que você pode. Se começar às 9, termina às 10. Se começar meio-dia, termina às 1. E se começar às 3 horas da tarde, termina às 4. Não tem o grupo, falando de novo, não tem grupo Telegram, não tem grupo de WhatsApp. Manda o nome, eu mando para o Rabino, porque ele mora em Israel, vai escrevendo o nome. Quando chega esses horários, abre o livro e todo mundo está orando no mundo inteiro. Deu para entender, né? Porque aí as pessoas começam a perguntar no comentário, que grupo que é? Não tem grupo, você só manda o nome, se você quiser ter o nome nesse grupo de oração. Quem já mandou, não precisa mandar de novo, porque já foi enviado para lá, tá? E se você souber de alguém que está passando por uma enfermidade, às vezes está desempregado, passando um problema psicológico, uma opressão, depressão, é uma opressão, que tudo isso aí é opressão espiritual. Você manda o nome dele, tá? Que a gente vai estar orando por essa pessoa. E eu creio nessas orações, tá? É o contato com o Pai. Eu vou responder algumas perguntas que foram me feitas, tá? Antes de iniciar o vídeo. O vídeo 3 dias de escuridão tem que fazer quase 10 vídeos, porque é muita coisa que vai acontecer, não dá para resumir em um vídeo. E você tem que ter um entendimento bem amplo do que está prestes a acontecer, que na realidade é a quebra do tempo, e você tem que compreender isso, tá? Então o que acontece aqui, ó? Uma pergunta, o que é Salão da Alma? Salão da Alma é onde todo 1/3 dos anjos que ficaram em cima do muro, que não pegaram na espada, não tiraram a espada da bainha,
estão todos dentro de uma cápsula de ouro. E está sendo gerado dentro daquela cápsula a Matrix. Você já ouviu falar que todos somos ligados? É como se todos estivéssemos ligados em uma rede, em um cérebro gigante. Tá? Imagine que a Matrix é um cérebro gigante e todas as redes neurais estão ligadas nele. Então eu pego você, brugo lá naquele cérebro gigante e você vai começar a viver esse mundo virtual, tá? Então, quando você vem de lá para cá, vem pelo mundo espiritual, o sopro do Criador é soprado no vaso de barro, você é barro, na mão do oleiro, e aí você vira uma alma vivente, né? Você ganha o corpo, você ganha o avatar, tá? Então deu para entender o que é o Salão das Almas. É onde todo mundo está deitado fazendo o grande teste, tá? Quando eu tive aquela experiência que eu fiquei 4 meses em coma, eu andava por corredores, tá? Eu não era nem 10% talvez do rodapé, só para você ter uma noção de onde eu estava e da grandeza daquele lugar. E para andar com aquele senhor ele era muito alto, tá? Eu acredito que ele foi até diminuído de tamanho para eu poder enxergar ele. Você vê o tamanho desses seres espirituais, né? E conforme ele andava comigo naqueles corredores, nessa experiência que eu tive, tá? E nós passamos numa porta onde tinha essa grandiosidade dessas cápsulas de ouro, tá? Logo que eu vi, eu fiquei assustado. É algo que te assusta, tá? E quando eu perguntei para ele o que era aquilo, ele falou para mim que não era permitido eu nem entrar e nem chegar próximo. E ele continuou andando, e conforme ele continuava andando, eu tinha que ir andando. Era algo assim que minhas pernas obedeciam o movimento dele. Se ele parasse, eu parava. Se ele andasse, eu andava. Foi quando ele falou para mim que a imagem, né? A imagem não poderia ver o verdadeiro, né? Ele falou que a imagem não poderia ver o verdadeiro. Foi isso que ele me falou, tá? Então, logo depois que eu saí em coma, aí depois que eu tive a compreensão do que ele quis me dizer, né? Que eu era o virtual, eu não era o verdadeiro, né? Quem estava ali era a minha alma, não era o espírito. O espírito estava deitado lá na cápsula, ó, o espírito deitado na cápsula. O meu corpo lá no hospital, lá na CTI, UTI. E aqui a minha alma estava andando com aquele ser espiritual. Deu para entender? Ó? Meu espírito, meu corpo verdadeiro na cápsula de ouro. Aqui todos nós, que 1/3 dos anjos está sendo testado lá. E aqui era a minha alma e aqui era o meu corpo lá no hospital em coma. Então você consegue ter uma compreensão. Eu estava aonde? No Kairos, tá? No Kairos. E eu passava por corredores e essa sala você via lá de longe, tá? Então eu estava numa dimensão que eu acredito que não era o céu, tá? Ali não era o céu, tá? Eu não estava no céu, não. Não é permitido. O único que é permitido a ir para o céu é o Messias. Eu estava em um lugar tendo explicações. Essa era a verdade. Eu acredito que estava sendo montado ali simultaneamente para mim no Kairos, tá? Era uma holografia também, que eu estava vendo de coisas espirituais. Eu interpreto dessa forma porque eu não sou digno, mensageiro é pó, tá? Nós somos trapo de imundície. Deu para entender como eu me vejo, tá? Então é o que eu falo. Mensagem, presta atenção na mensagem. Esquece mensageiro, hein? Nós somos iguais, tá? Vasos nivelados. Não somos nada, tá? Toda a honra, toda a glória, somente ao Pai e ao Messias. Somente a eles, tá? E aí, o que acontece? Eu vou embora e aí teve uma parte ali desse corredor que eu pergunto para ele, quanto tempo faz que eu tô aqui? E ele falou para mim que já fazia milhares de anos que eu estava ali. E aqui foi 4 meses. E aqui foi milhares de anos. Né? Olha para você ver como que as coisas espiritual, o tempo lá é diferente. Né? Aqui é Kairos, né? 1000 anos, né? Ele desacelera 1000 anos em um dia. Né? Para criar um dia aqui, tem que desacelerar 1000 anos, não é isso? Então, para você ver como que aqui no Kairos o tempo passa mais devagar, tá? Aqui é mais devagar o tempo para eles. Então, a experiência que eu tive sobre esse Salão das Almas foi isso. Você vê nas escrituras, ó, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então, disse Arro, façamos o homem a nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. Olha aqui, ó. Então disse Yahweh, façamos o homem a nossa imagem. Você sabe o que significa imagem em hebraico? Sombra, tá? Nós somos sombra de algo verdadeiro, tá? Então aqui, ó, imagem, ele fez sombra, sombra do mundo espiritual. A matéria é sombra. Você, a parte verdadeira sua, está nos céus, tá? Está no salão das almas. Eu vou conseguir explicar respondendo duas perguntas. Eu vou voltar lá na escuridão do Egito e vou responder essa pergunta do Salão das Almas, tá? Nas Escrituras. Aonde que está o Salão das Almas nas Escrituras? Ó, vamos ler esse versículo. Aqui, ó. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte ao Pai que o deu. Então vamos explicar isso aí, tá? Você vai conseguir entender agora o Salão das Almas. Ó, vou pegar a folha aqui, ó. Antes que se rompa o fio de prata. O que é o fio de prata? É o Criador, tá? Você está ligado num fio de prata. O que é esse fio de prata? É 10%, o seu DNA, ele contém 10% da informação desse ser que está lá no Salão das Almas. Você só tem 10%, tá? Por isso que eles falam que 90% do DNA é holográfico. Eles não falam isso? E aqui, ó, é ódio e arraigado, né? É o pecado adâmico. O que a ciência fala? Que 90% é lixo. Olha o que eles falam. Por que eles falam que é lixo? Porque 90% está lá no Salão das Almas. É verdadeiro. Eles têm conhecimento, tá? Eles sabem o que é seu DNA. Seu DNA só tem 10% de lembrança de tudo desse corpo aqui, ó. Porque se ele tivesse 90%, você saberia que estava num teste, tá? Quando você nasce, o líquido amniótico, ele apaga a sua memória, tá? Ele apaga a sua memória, tá? Você nasceu, você atravessou o útero da sua mãe ali, ó, já vai ser apagado quando você está no útero da sua mãe. Por que você vai ser apagado? Os 90% que está aqui, tá? Quando fala aqui, ó, e se despedace o copo de ouro. Quem que é o copo de ouro? É a cápsula que você está contido. E se quebre o cântaro junto à fonte. Quem que é o cântaro? É o vaso. Você é um vaso junto à fonte verdadeira. Quem que é a fonte verdadeira? É o Criador, o nosso Pai. Ele é a fonte verdadeira, tá? E, ó, e se desfaça a roda junto ao poço. O poço é a água da vida. E aqui, a roda está representando as 7 repetições. Depois eu vou explicar a repetição mais profunda nas escrituras, baseado na experiência que eu tive lá também, tá? Teve coisa que foi me falado. Por isso que eu sei da repetição, e a repetição está no firmamento, tá? Não é que eu tirei da minha cabeça, não. Então, ó, e o pó, olha para você ver que ele está falando dessas 3 partes, ó. E o pó, é o nosso corpo. Volte à terra, como era, o Cronos. E o espírito, volte ao Pai, tá? Volte ao Pai, o espírito. Tá vendo aqui o seu espírito? Ó, vai voltar ao Pai, tá? Ó, o assunto é meio complexo, tá? Mas você vai conseguir entender, ó. Esse aqui é o espírito, vai retornar ao Pai. A alma está representando as 7 repetições, você está na 7ª. E aqui, ó, é o seu corpo que volte ao pó. Então, ó, aqui quando ele fala, antes que se rompa o fio de prata. O fio de prata é a ligação elétrica, é essa ligação elétrica. O copo de ouro é a cápsula, onde você está lá no teste. O cântaro junto à fonte é o vaso junto ao espírito. Por quê? Porque o espírito é vida e o vaso é pó. Tanto é que o que ele fala? Que o pó volte à terra como era. É o corpo que está em Cronos. E o espírito volte ao Pai. Os 10% que está aqui vai voltar. O seu espírito que estava aqui, que só tinha 10% dele, vai voltar ao Pai. Meu Pai do céu, que coisa linda. Tomara que compreenda, tá? Porque eu sei que internet é difícil. Uma moça perguntou para mim o que eu sabia do batismo e o que eu achava do batismo.
eu vou explicar para você o que eu penso do batismo. Perguntou Nicodemos como alguém pode nascer, sendo velho, e claro, que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer, tá? Então perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer, sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Vamos ler as escrituras. Respondeu o Messias, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino do Pai se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Olha o que o Messias respondeu, espera que eu vou explicar. Aí depois, o vento sopra aonde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem, e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Eu gosto de explicar as coisas de uma forma simples e com imagem, porque dá conhecimento e entendimento das Escrituras. Você é espírito, tá vendo o seu espírito aqui, ó? Aqui é a sua alma, né? Sua alma vai ser como se fosse soprada dentro do vaso. O Espírito do Pai é soprado, o sopro do Pai dentro do vaso de barro. E aí você vira uma alma vivente, né? É a ligação dos três. Tanto é que tudo é três, ó. É espírito, alma e corpo. É céu, terra e água. É o osso do seu dedo, ó. 3 partes. 1, 2, 3. A do braço também. Tudo é 3, tá? Tudo é 3, tá? Esse mundo aqui, tudo é 3. O Pai usou 3 para fazer o mundo, tá? Até a sua anatomia é dividida em 3 partes, tá? Do corpo. Tudo é usado o número 3. Vamos fazer o caminho, então, ó. Quando o corpo, o seu espírito, a sua mãe começa a gerar você lá no útero. Você sabe quando que é ligado o cordão de prata? Só com 2 meses. Só com 2 meses que o espírito chega no corpo. É com 2 meses que é ligado o fio de prata. Só para você ter uma compreensão. E quando chega esse fio de prata, o líquido amniótico, o líquido lá da placenta da sua mãe, dá o esquecimento. Você tá vendo aqui, ó? Aí você pega e vai nascer. Aí você nasce da onde? Você nasceu da água. Você fica 9 meses dentro do útero da sua mãe. Então, é retirado você da água. Então, ó, o espírito veio. É como se ele passasse no Kairos, para você compreender, porque aqui é Ion, tá? Aqui não tem tempo. O espírito tem que ser desacelerado. Então, ele é desacelerado, chega no seu corpo, quando você está fazendo lá no útero da sua mãe, na água, e você nasce. Tanto é que o corpo seu, você nasce com 95% ou 98% de água, e depois você vai perdendo ao longo dos tempos. Aí você vai ficando velho, com 50 anos, parece que cai para 65% a massa de água. E depois vai caindo, tá? E quando chega uma pessoa velha, está com 30%. Por isso que a pessoa morre. Conforme diminui a massa de água no seu corpo, você vai perdendo a sua saúde, tá? Então, beleza. Para você nascer de novo, você não tem que nascer da água e você tem que nascer do Espírito. Então, por que você tem que realizar o batismo? Por que você tem que descer as águas? Por que você tem que pegar esse corpo e descer as águas? Para você fazer o caminho contrário. Quando você desce as águas, igual o Messias foi lá batizado por João Batista, ele desceu as águas. É como se agora o Espírito fizesse o caminho contrário. E aí é como que a sua alma fosse pegar informações do mundo espiritual. Tanto olha o que está escrito em 1 João, capítulo 3, versículos 6 e 9. Eu vou colocar a folha aqui com a mão, ó. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu, nem o conheceu. Todo aquele que é nascido do Pai não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido do Pai. Então, sim, o batismo é como se fosse algo que você fosse buscar uma semente, uma imagem verdadeira no seu espírito. E aquele que nasce do espírito cria uma imagem verdadeira e não uma imagem falsa, entendeu? O que é o batismo? Quando você desce as águas, você está fazendo o caminho contrário que você fez, porque você entrou pelas águas, você vem do mundo espiritual, os 10% do seu DNA, e você submerge da água, você sai do útero da sua mãe. O útero da sua mãe é um portal, você sai de lá,
você imergiu da água, não sei se eu estou usando a palavra certa, e depois você vai submergir a água, você vai fazer o caminho contrário, de uma linguagem simples. Isso é o batismo para mim, tá? E eu creio no batismo e eu fui batizado. Oh, Pai, te agradeço, tá? E quando ele continua o versículo, o vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, o que seria? Quando você submerge as águas, que você vai nascer das águas, é o caminho contrário, você vai para o mundo espiritual, e você recebe esse Espírito, nasce no Espírito, você nasceu de novo aqui, ó. Você não está nascendo agora na carne. Aqui você vem para nascer na carne. Agora é o contrário. Você vai nascer do Espírito. E esse Espírito que é dado a você, os 10%, foi o Pai que deu. Você não sabe de onde veio. Você sabe? Não sabe. Você sabe que veio dos céus. Mas você não sabe nem para onde vai. É Ele que controla. Ninguém sabe. Ó, o Espírito retorna ao Pai. Mas para que lugar vai? Ninguém sabe. Tá? Eu sei que você está... E lá na cápsula de ouro, onde está todo mundo tendo testado, lá, talvez pode retornar para lá. Né? Porque você tá lá. Tá? Então, retorna ao Pai, tá? E aí, no dia do juízo, vai ser destruído o seu espírito. Você não vai existir mais, né? Então, você está aqui num teste, amigo. Tomara que você consiga entender, tá? É porque as pessoas, você vai ensinar algo, as pessoas, assim, sabe? Quer mais deturbar do que querer entender, tá? Os religiosos é assim. Esses religiosos, eles vão pagar um preço muito caro. Porque eles fecham a porta dos céus, eles não vê qualquer mensagem de bom agrado, tá? Eles não têm isso no coração, eles têm ego, eles querem ele ser o professor, eles querem ser tudo, tá? Eles é os donos da razão e não conhecem o mundo espiritual. E eu vou pedir até para vocês, depois procure esse versículo nas escrituras, que é João, acho que é capítulo 3, começa no 4, versículo 5, é um negócio assim, se eu não estiver enganado. E lê em diante, que você vai ter uma compreensão gigantesca do que eu estou falando. Porque lá o Messias fala, eu falo de coisas espirituais. Se eu falei de coisas materiais, terrestres, vocês não entenderam, imagine se eu falar de coisas espirituais, aí que vocês não vão entender. Lê lá para você ver, ele termina falando isso aí ainda, tá? Então o Messias sabe que as pessoas não têm essa compreensão. E por que a Matrix não quer que você entenda dessa forma? Para você continuar escravo, para você criar a sua falsa imagem, acreditar em doença, acreditar em falso relacionamento, acreditar em tudo que é em depressão, tudo você está fazendo uma falsa imagem. Sai dessa, amigo, sai dessa, nasce de novo, nasce aqui, ó. Faça a sua semente vindo aqui, ó, do mundo espiritual, nasce aqui, ó. Porque você vai nascer no Espírito, e aquele que nasce no Espírito não vai viver na prática do pecado, porque se você continuar vivendo na prática do pecado, você não conheceu, tá? Então vai e se batize, tá? Essa é a minha opinião. Agora vamos voltar para os 3 dias de escuridão, e eu quero responder uma pergunta, porque teve uma pessoa, uma moça, que escreveu assim, mas lá falava que as trevas era palpável, poderia pegar. Olha aqui, ó, o Senhor... Vamos ler aqui, Êxodo, né? Capítulo 10, versículo 21. O Senhor disse a Moisés, estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito. Trevas tais que poderão ser apalpadas. Êxodo, capítulo 10, versículo 21. Isso aqui, ó, é mundo espiritual. É apalpar espiritualmente, tá? Eu vou explicar. Então, vamos explicar esse versículo aqui, ó. O Senhor disse a Moisés, estenda a mão para o céu e as trevas cobrirão o Egito. Trevas tais que poderão ser apalpadas. Então aqui, o que acontece aqui para você compreender? Ó? Aqui o Criador foi lá no Salão das Almas, né? Os anjos foram lá, tem todos os egípcios deitados e ele desligou. Ele desligou todo mundo lá. Desligou todos os egípcios. Tanto é que é mencionado assim, ó. Moisés estendeu a mão para o céu. E por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito, né? E depois, ó, ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar. Ó, se tivesse aqui um guarda egípcio cuidando lá dos serviços forçados, ele teve que ajoelhar e ele teve a sensação que ele estava caindo em um abismo. Por quê? Porque ele não tem tato, ele não tem olfato, ele não tem mais nada, né? Se ele não sente o chão, ó, com o pé, o tato, ele vai achar que está caindo em um abismo, ele foi desligado. E durante, ó, ninguém pôde sair do seu lugar durante 3 dias, todavia todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Êxodo, capítulo 10, 23. Então vamos responder a pergunta dela, quando ela fala, porque assim, ó,
Não tem como você fazer noite para um pessoal em um lugar e dia no outro, tá? Colado um no outro não tem como não, tá? Você pode fazer com Sol e Lua, mas não seria... eles conseguiriam andar, tá? E aqui eles não conseguem andar, eles foram todos paralisados. Só para você ter uma noção, antes de prosseguir, eu vou explicar aqui o que é falsa imagem, ó. O povo judeu estava no Egito 400 anos. 400 anos lá trabalhando, né? Autoestima zerada, destruiu a autoestima. Por que você acha que Moisés foi colocado para ser criado pelos egípcios? Para ele ter autoestima elevada. Porque se ele tivesse sido escravo e fosse lá conversar com o rei do Egito, ele não teria coragem. Ele não saberia nem como entrar lá no castelo, como que se age, como que se deve agir para conversar com esse povo. E Moisés ia lá com Arão de igual para igual. Por que ele ia de igual para igual? Porque a autoestima dele não foi criada como escravo. Ele não tinha uma falsa imagem, igual o povo judeu teve uma falsa imagem. Talvez você vai perguntar assim para mim, por que você está falando isso? Porque 3 dias de escuridão e 3 noites, o povo, e eles podiam andar, o povo judeu, por que o povo judeu não foi embora? Se eu fosse escravo num lugar, eu pegava minhas coisas e ia embora. Você sabe por que o judeu não foi embora? Porque ele já tinha uma falsa imagem, ele já se achava escravo. Ele já estava se relacionando até com os deuses do Egito. Tanto é que foi retirado do Egito, da escravidão, 2 milhões de judeus. Quem que viu a terra prometida? Somente 2. Somente 2 lá, quando vai lá os 10 espias, 8 não falou assim, nossa, são gigantes, eles vão destruir nós. E 2 não falou, não, nós servimos ao Pai de Israel, ao Criador, né? E a Yahweh. E aí eles tinham a imagem que procedia do Espírito, e que eles tinham capacidade de vencer qualquer coisa. Aqui já não, raciocínio humano. Gigante, meu Deus do céu, vai acabar com nós. E tem gente que faz isso. Tá difícil de arrumar emprego, tá? Tem uma crise. Aí, tá vendo? Baseado em reportagem da televisão. Não, o meu pai vai arrumar um emprego para mim. Porque ele tem poder, eu creio nisso. É uma imagem vinda do Espírito. Agora é uma imagem vindo da sabedoria humana. Nossa Senhora, que crise! Só tem desemprego. É assim, falsa imagem. Está criando falsa imagem. Você vê que o judeu teve a chance de ir embora e nem pôde. E o Criador também não podia levar, porque tinha que trabalhar com esse povo. Não trabalhou 40 anos no deserto. O Criador também se arrependeu. Moisés não fala, se você parar, eu paro também. Né? Tem essa passagem no Êxodo, tá? Você vê que é difícil lidar com pessoas que estão construindo falsa imagem, tá? Mas vamos à pergunta dela. O Senhor disse a Moisés, estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Então, por que eu falo que essas trevas eram só para o povo do Egito, para o egípcio, e ele podia apalpar isso aí no mundo espiritual? Vou te mostrar. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Isso está escrito em Atos, capítulo 17, versículo 27. Presta atenção, ó. Para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, ó, palpável, tateando. Ó, você pode procurar o Criador dentro do seu templo. Aonde você está? Esse corpo de barro. Ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então, o que é o tato? É um sentido que só percebemos através dele o que está encostado em nós. Né? Aqui, ó, senti minha mão. Esse é o tato. Ó. E o Pai, só para você ver que coisa linda, ó, o Pai está encostado ou ligado como um fio. Você não está ligado, ó, olha aqui. Você não é ligado através de um fio de prata. O Pai está ligado em você aqui, ó. Se você ficar palpando, é como se você procurasse o Pai, tá? Você tentar achar o Pai no seu corpo, tá? Ó, tateando, ou pudessem achar, ainda que não está longe. Você procura, mas você não consegue achar. É seu espírito, está dentro de você. Mas ele não está longe. Esse fio de prata, ele está aqui, ó. O Pai está colado em você. É como se você... Quando você toca o seu corpo, eu estou tocando o meu corpo, eu estou tocando o Pai, de uma certa forma. Por que eu estou tocando o Pai? Porque ele é elétrico. Você está ligado pelo fio de prata. O espírito é elétrico. Consegue compreender o que eu estou falando? Que eu vou voltar naquele versículo, só que eu não marquei qual era o versículo, ó. Antes que se rompa
o fio de prata. O fio de prata que está em você, ó. O fio de prata. Quer ver? Só um minuto. Deixa eu pegar a imagem. Aqui, ó. O fio de prata. Então, antes que eu palpeável, aquele versículo que eu citei, é o mesmo raciocínio do Egito. Você tem que compreender coisas espirituais com discernimento espiritual. Não é que ficou tão escuro que você foi lá catar, sentir. Agora, na nossa inversão, nos 3 dias de escuridão nosso, você vai ver o tanto que é pesado, meu amigo. O nosso sim, o nosso você vai conseguir pegar. Porque existe um motivo para ser diferente, os nossos 3 dias de escuridão. E eu vou explicar isso, tá? Esse vídeo eu vou terminar, que ficou um vídeo longo, tá? E no próximo vídeo eu entro nos 3 dias de escuridão. Mas eu quero dar esse entendimento espiritual. Você tem que compreender onde você está. Você tem que compreender por que vai quebrar o tempo. Ele vai criar o Aion vai ser criado dentro de você. Para quê? Para você sumir. Sumir, que eu falo para você, seu corpo vai ser transformado, tá? Seu corpo vai ser transformado e eu também vou fazer um vídeo para onde a gente vai, tá? Você vai entender o que é arrebatamento. Eu vou explicar também o falso arrebatamento, que eu vejo as pessoas falar que nave alienígena vai abduzir. Não vai abduzir ninguém, tá? Não vai abduzir porque eles já estão aqui. Eles não querem abduzir ninguém. Você acha que eles estão querendo abduzir você para quê? Se nós estamos num sistema fechado, né? É igual Nibiru. Você está num sistema fechado. Cadê Nibiru? Cadê essa força toda? Tem que explicar o que é Nibiru. Da onde vem vindo o Nibiru? Você está num sistema fechado. Começa a pensar quando as pessoas falam. Oh, que destruição! Acho que é um chileno, nem sei de onde é aquele senhor. É um vídeo branco e preto. Oh, vai vir, papapá. Para! Aquilo teve um conhecimento do povo Atlante, dos egípcios, e colocou nos atuais, tá? Interpretou de uma forma diferente. Eu vou explicar o que é Nibiru, você vai desmistificar esse assunto, tá? Vai ter nessa série, vai ter esse vídeo, tá? O que é Nibiru? Tá relacionado à quebra de dimensões, tá? E tá mencionado em livros, tá? É que as pessoas não leem entre linhas, tá? Então é isso. Você tá num sistema fechado, meu amigo. Se Nibiru tivesse aqui na 3ª dimensão, nesse sistema fechado, do jeito que eles falam que é Nibiru, tinha feito um estrago gigantesco já. Cadê ele? Tá? Porque a gente não crê na mentira, né? Aquele negócio, a massa escura, tá indo embora, né? Explodiu e tá sendo feito tudo pelo acaso, tá? Tomara que entenda, já vou voltar aqui falar. Isso aqui filtra. Ah, gostei, beleza. Ah, não gostei, beleza, tá? Você tem sua opinião, meu amigo. Cada um tem sua opinião, você é livre, tá? Você é livre, tá? Cada um vai prestar conta pro Pai de tudo, tá? Tomara que entenda, tá? Com toda humildade, tá? É isso aí, tá? Eu volto no próximo vídeo explicando. Agora já vou começar mais. Agora eu saio do Egito, deu para entender essa compreensão de corpo, alma e espírito. Não deixa ninguém fazer uma falsa imagem de você. Não faça isso.